Boa noite, pessoal do canal do Instituto DHI, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez o Master Coach Eduardo Derrira para falar um pouquinho sobre um tema muito polêmico. Hoje eu estou aqui com a doutora Adriane Garcia, psicóloga, psicoterapeuta e coach também. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada, mais uma vez por estar aqui no Instituto DHI com vocês. Muito obrigado. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, um tema que está tomando conta das redes sociais já tem algum tempo, né, doutora? E como? E como? E um tema também onde a gente vai desmistificar algumas coisinhas, tá bom? Vamos parar de falar, eu não tenho papas na língua hoje nesse vídeo, vou falar um monte de verdade para vocês, tá? Queiram comentar aí embaixo, mas eu vou falar. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Derrira, como alguns já me conhecem, sou Master Coach, tá? E sou especialista em pessoas. A minha formação é administração de empresas. Na verdade, doutor, eu fiz turismo, administração, depois me aventurei no direito também. Mas trabalho com gestão de pessoas desde 1999, né? Então, maio desse ano agora completa 20 anos de gestão de pessoas. E de lá pra cá fiz alguns cursos, algumas formações. E o tema do nosso vídeo hoje é para falar sobre o coach e a terapia. Apareceu até na novela, vocês estão lembrados? Na novela da Globo, o pessoal falando sobre coach e tal, aí deu uma polêmica danada. Então resolvemos gravar esse vídeo entre um coach e uma terapeuta que também é coach. Então, pessoal, doutora, eu me formei em coach, né, por uma instituição, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda. Fiz depois outras 2 formações em coach também. Foram treinamentos que eu tive ali entre quase 200 horas de formação cada um deles. Muito diferente de uma faculdade, de um ensino superior, obviamente, pessoal. E o coaching, com todas essas formações que eu fiz, eu procurei estudar, por exemplo, um practitioner em neurolinguística, né? Eu sou especialista em enneagrama também, entre outros assessments, né? Então eu vim me especializando, eu vim buscando outras formações, outros conhecimentos para trabalhar com o coach. O que eu quero dizer, pessoal, que não é somente uma formação de um final de semana que vai dar à pessoa uma titulação ou uma aprovação, né, uma validação para trabalhar com desenvolvimento das pessoas. Então essa minha experiência de trabalhar com pessoas me deu um know-how de trabalhar como coach. Inclusive, doutora, muitas pessoas se especializam em áreas do coaching, né? Coaching para esportes, coaching para emagrecimento, que são áreas que as pessoas dominam. Então, a formação de coach traz algumas ferramentas, muitas delas da formação de psicologia, da psicoterapia, algumas delas da administração, e essa junção de ferramentas do coaching traz para ele uma habilidade em desenvolver uma pessoa, ajudar ela a atingir um objetivo. Porém, tem diferenças. Boa noite, professora. Professora e doutora Adriane. Boa noite. Então, o que nós vemos hoje é uma confusão tremenda, né, em relação à psicologia, ao coaching, né? Nós vamos falar o que é verdade, o que não é verdade. E, bom, primeiro, a psicologia, gente, está muito atrelada hoje, ainda hoje, infelizmente, a traumas, né? A vivências passadas. Exatamente. Né? Tanto que as pessoas vivem falando o tempo inteiro, não, a psicologia trata o passado. Mentira! Tá errado, né? Se você não sabia disso, mentira, né? Na verdade, o psicólogo sim, né? Trabalha com o presente, trabalha com o futuro. É uma área que tem crescido muito, né? Em experiências científicas, tem trabalhado muito em desenvolver pessoas também, né? Podemos dizer então que o coach é um braço da psicologia. A gente estuda o coach praticamente dentro de uma psicologia. Olha, lá fora, as pessoas estudam coaching como uma área da psicologia, né? Que é para desenvolver pessoas, tá? Só que aqui no Brasil tem uma diferença, né? Muito bom falar. O coaching foi associado a outras atividades, a outras matérias, a outros cursos, como por exemplo, algumas ferramentas da administração, né? O próprio PNL, a própria PNL. E que veio trazendo realmente ferramentas, né, apropriadas para que a pessoa seja um coach. Significa que o psicólogo não desenvolve pessoas? Não, porque ele é habilitado em qualquer área a trabalhar com comportamento, tá? Porém, o coach que nós temos hoje, atualmente,
né? Ele precisa de uma formação realmente, Sim. como o Eduardo Derrida falou, de uma formação realmente que seja consistente, mais aguda, né? Que interaja mesmo, que tenha muita prática, né? Que tenha supervisão, né? Inclusive, foi bom falar, na minha turma de coaching, na minha primeira formação de coaching, eu fiz 3, depois eu fiz todo o meu processo de Master Coaching. Mas na minha primeira turma de formação, Adriane, eram 55 pessoas, eu e mais 2 pessoas, 3, trabalhamos com coaching hoje. Porque é o seguinte, o mercado de coaching hoje, pessoal, vamos ser bem sinceros, tá? Muitas escolas do Brasil hoje querem vender curso de coaching, encher salas para ganhar dinheiro. Óbvio, para vender curso. Só que ali é uma grande responsabilidade, porque a pessoa sai daquele final de semana querendo mudar a vida das pessoas e não sabe a hora de parar. Porque um processo de coaching, ele vem, conduz uma pessoa para sair de um ponto para o outro, para atingir um objetivo. Eu não estou falando de tratar nada psicológico. Então a pessoa vem conduzindo essa pessoa e tem um momento que ali aquela pessoa trava. E no travar dessa pessoa, o coaching tem que ter a expertise de saber, peraí, esse aqui não é o meu momento. Manda para a terapia para fazer um trabalho em conjunto. E as escolas de coaching hoje jogam a gente na sala de aula, jogam um monte de gente, e as pessoas saem de lá achando que pode mudar o mundo. Eu posso mudar o mundo, agora eu sou coach, porque eu fiz um final de semana. Gente, bobeira. Bobeira. Tá? Cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque vocês acabam com a vida de uma pessoa numa ferramenta que vocês, às vezes, fizeram em uma dinâmica no final de semana. Exatamente. E aí vai parar lá no consultório da terapia. Então o coach tem que ter o momento certo de saber parar aquela ferramenta e falar assim, caramba, esse aqui é psicológico, eu não posso entrar aqui. Para a sessão, pessoal. Manda para terapia. Agora, o psicólogo, ele faz tudo que o coach faz. Dentro das técnicas da psicologia, faz tudo. Lógico que o coaching tem algumas ferramentas que agregam também, isso em todo mundo. Só que a terapeuta, nesse momento, ela tem um momento mais clínico de saber parar aquela sessão e falar assim, opa, peraí, agora não é coach, é terapia. É porque é a formação de vocês. Agora, nós coaches temos que ter essa visão. Por isso que muita gente se aventura no coach, aí vai naquela, vislumbra, vou ganhar rios de dinheiro com o coach. Aí começa a fazer bobeira e começa a não ganhar dinheiro. Aí não vai. É uma visão reducionista, por exemplo. Muito. Né? Achar que, por exemplo, o coaching só numa formação de 120 horas ele consegue ser coach. Sim. É reducionista dizer, não, o psicólogo só atua no momento em que tem um trauma ou que tem um problema psicológico, né? Então todas essas visões, elas são erradas. Na verdade, o psicólogo, ele trabalha com comportamento, viu, gente? O pessoal que está vendo a gente aí, que acha ainda que nós estamos tratando o passado, que estamos pensando, não, nós estamos trabalhando o presente, nós estamos trabalhando o futuro também. Então é importante a gente dizer que, né, entre um viés e outro, o que nós precisamos realmente saber é, não sejam reducionistas em relação à terapia, mas também não sejam reducionistas em relação ao coaching. Sim. Eu acredito que a formação de coach complementa muito o trabalho da psicóloga. Com certeza. Gente, psicólogos, se vocês puderem fazer uma formação bem feita de coaching, tem ferramentas lá que vão te auxiliar e são muito boas para nós também da psicologia. Com certeza. Tá? Assim como os psicólogos podem contar conosco no momento em que ele realmente deve parar. Exatamente. Que ele possa ter também essa formação dentro do curso dele. Para ele saber o momento, que ele saiba o momento, olha, o que é trauma, o que é problema psicológico, que ele saiba disso, para que ele possa saber o momento de parar. Exatamente. Inclusive, pessoal, que está falando das formações de coaching de final de semana, a gente tem que tomar muito cuidado. De fazer um curso com uma sala lotada, pouca prática, e ir para o mercado tentando mudar a vida das pessoas. Eu acredito que por exemplo, quando eu comecei minha formação de coaching, a minha primeira, eu só peguei uma certificação depois de horas que eu fiz comprovadas de sessão e que comprovaram resultado. Aí me mandaram um certificado. Eu acho que assim é o correto. Com certeza. E não terminar o curso no domingo e já toma o seu certificado. Vai embora que você é coaching. Não é por aí.
só para fazer uma relação. Sim. Por exemplo, o psicólogo demora 5 anos Sim. dentro da faculdade para entender de comportamento. E ainda assim nós precisamos fazer várias especializações na nossa área. Imagina um coaching que também está trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas, se ele não precisa de uma supervisão. Nós terminamos a faculdade com pelo menos 1 ano e meio de supervisão. Prática, né? De prática, de supervisão, né? E ainda assim, depois que a gente termina, Ainda vai meio cru pro mercado, né? A gente ainda busca supervisão, né? Para poder fazer isso da melhor forma possível. E tem que se desenvolver sempre. Sempre. Né? E uma formação de coaching também, eu acho que a gente precisa se desenvolver sempre. Eu mesmo, desde quando eu fiz o meu primeiro curso de lá pra cá, pessoal, eu saí me capacitando em várias coisas. Né? Então, por exemplo, sou especialista em Enneagrama, que é uma teoria do comportamento que ajudou muito, né? O Enneagrama. Tanto que hoje a gente fala muito numa teoria entre Enneagrama com coaching, o Ennea Coaching, que a gente pode trabalhar aquela pessoa para ter o desenvolvimento dela, é uma nova técnica. Assim como você tem a programação neurolinguística, você tem testes, assessments que ajudam muito, né? Hoje, como eu não vou falar aqui para fazer propaganda, mas tem vários de algumas empresas muito eficientes que ajudam tanto a terapia quanto o coaching. Então, pessoal, a importância dessa experiência, da qualificação correta, de não fazer um curso de final de semana e sair fazendo bobeira por aí. E outra, coaching e terapia tem diferença? Pessoal, a psicologia faz tudo que o coaching faz. É óbvio que tem algumas ferramentas do coaching que a psicologia precisa procurar essa formação. Não ficar debatendo e brigando, e sim unir. Sejamos claros. Vamos ser claros. O psicólogo, ele não é coach, no sentido literal da palavra, com a formação atual. Com as ferramentas atuais do coach. Com as ferramentas atuais do coach. Mas ele tem ferramentas próprias para desenvolver pessoas. Para desenvolver o mesmo trabalho. Desenvolver o mesmo trabalho. Sim. Porém, por exemplo, se você quer uma formação de coaching, né, procure sim uma empresa que seja qualificada. E ver o conteúdo. E veja o conteúdo, veja o tempo de supervisão, veja tudo isso. Isso é importante, entendeu? supervisão. Veja o tempo de supervisão, né? Eu não estou dizendo não seja coach, eu estou dizendo pelo contrário, mas seja um coach responsável, que está ali realmente lidando com pessoas, entende que desenvolver pessoas pode esbarrar em processos que podem não ser naquele momento tratados da forma correta e sim desencadear outros processos que sejam muito negativos na vida dessa pessoa. Eu já tive comigo, doutora, alguns casos que naquele momento eu tive que parar, ter o entendimento de parar a sessão de coach e mandar para terapia, porque dali para frente o coach não entra. Tem problemas ali que o coach não é habilitado para isso. Sabe o que está acontecendo? Alguns coaches de final de semana acham que pode vencer o mundo e sai querendo mudar a vida daquela pessoa, custe o que custar, sendo que aquilo ali não é um local para ele entrar. É um local com um trauma, algum assunto que é da psicologia. Exato. E aí a pessoa sai no final de semana achando que pode mudar o mundo e pode mudar, faz mais bobeira ainda na vida da pessoa. Então, pessoal que está fazendo curso de coach, cuidado com essas práticas, para você não fazer mais bobeira na vida da pessoa ainda. Tem hora certa de parar e a psicologia é a profissão correta para isso. Então, coach, a gente desenvolve, ótimo, desenvolvemos pessoas, sabendo a hora certa de parar. Então, não façam bobeira, pessoal. Procure uma formação onde vai te dar horas de supervisão, onde vai te dar embasamento das ferramentas, aplicação das ferramentas corretas. Coach, doutora Adriana, não é aqueles treinamentos, pessoal, de final de semana, que você vai lá balançar a mãozinha, bater no peito, eu posso. Gente, isso é motivação. O pessoal vai lá, sobe a energia, depois cai. Isso não é coach, pessoal. Não se considere coach, por favor, não faça bobeira na vida das pessoas. Eu vou complementar o que o Eduardo Deguira está dizendo. Olha, é muito legal passar por algo no final de semana que desperte a sua motivação para aquilo, né? Mas cuidado, porque os finais de semana não mudam uma vida, né? Os processos sim mudam uma vida, né? Eu acredito tanto na terapia quanto no coach, mas eu acredito nisso com uma responsabilidade, né, de um profissional que busca supervisão, né, que sim, ele não sai dali pegando todas as ferramentas e aplicando de forma desordenada. Vira uma salada, né? Vira uma salada. Ele se compromete realmente em desenvolver pessoas. Sim. E quer saber? Para um terapeuta e para um coach, eles precisam se desenvolver também.
né? Eles precisam passar por esse processo, para que eles entendam o processo do outro. É muito importante vocês conseguirem trabalhar isso, né? E olha, gente, tanto o coach quanto o psicólogo, eu vou dizer a mesma coisa. Procurem se atualizar nas áreas de vocês, né? Eu tenho muitas críticas, por exemplo, em relação às formações das faculdades de psicologia. Da própria psicologia? Da própria psicologia. Atualização da grade, por exemplo? Atualização da grade, né? Hoje nós temos já terceiras gerações das áreas comportamentais. Estamos falando hoje, né, de processos muito melhores, né? Gente, a gente não fica um ano tratando pessoas, 2 anos, a vida inteira. A terapia não é muitas vezes para isso. Ela tem sim finalidade, né? Ela tem sim objetivo, né? A pessoa chega muitas vezes com a queixa, ou ela chega com a vontade de se desenvolver como pessoa. Com certeza. E tudo isso, gente, eu critico sim o nosso sistema, porque ele está defasado. Né? E atualize as suas áreas, tanto o coach, quanto a psicologia, quanto qualquer área que for mexer com pessoas. Atualize-se para que você não faça como a maioria das pessoas estão fazendo por aí, chamando terapia do século passado de terapia atual, né? É verdade. Imagino que, por exemplo, quando você fez a sua primeira formação em coaching, de lá para cá já atualizaram várias ferramentas. Mudou muita coisa. Inclusive, né? Na minha primeira formação para cá, eu fui staff por 6 vezes daquela instituição, depois fiz outras, então quer dizer, eu comecei a juntar as melhores ferramentas, algumas já caíram em desuso e outras estão sendo atualizadas. Então eu costumo dizer, pessoal, que a psicoterapia, né, a psicologia, é um braço que ajuda a gente no coaching. Então a gente precisa da terapia. Eu costumo dizer que são profissionais que a gente não pode ficar sem. É um terapeuta, um coach, né? Eu vou fazer propaganda para alguns aqui, tá? Personal trainer, um nutricionista, são coisas que a gente tem que ter com a gente. É muito bom, não é verdade? Importante, nos ajuda a desenvolver. Muito, né? Muito. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui. Tá? Eu gostaria não, quero agradecer, né? O pessoal da PNL vai puxar minha orelha. Então, agradeço muito, obrigado pela sua participação. Nós vamos ter mais vídeos no canal do Instituto DHI. Fique de olho nas nossas redes sociais, de olho na nossa relação de cursos e treinamentos responsáveis, tá bom? E outros exemplos, outros vídeos, outros conteúdos nós vamos trazer para você, para falar mais de NA Coaching, de Enneagrama, de PNL e de outras ferramentas que ajudam a gente a desenvolver. Muito obrigado, doutora Adriane, boa noite. Eu que agradeço e vou deixar a dica para vocês, tá? Psicólogos, sim, façam a formação de coaching, para que vocês também possam ter ferramentas para trabalhar nessa área. E coaches, peçam nosso auxílio quando vocês precisarem, naquele momento certo de parar. Tá certo. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.